CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre saneamento básico. Eu converso com a Luana Preto. Ela é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. O Trata Brasil é uma organização que há 17 anos trabalha aqui no nosso país pela evolução do saneamento e pela proteção dos recursos hídricos. Oi, Luana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, Rosana, é uma honra estar aqui nesse programa tão importante em prol do meio ambiente. Luana, existe um clima de otimismo em relação ao saneamento básico no Brasil nesse momento? O setor se tornou mais atraente para receber recursos de infraestrutura. Os investimentos dobraram nos últimos 3 anos e o segmento deve receber aí nos próximos 3 anos o maior aporte de recursos, mais até do que o setor de energia e rodovias. Eu quero saber de você, o que é que explica essa boa evolução do saneamento básico, considerando que até pouco tempo esse era um tema ignorado, marginalizado aqui no nosso país. Bom, o saneamento ele virou uma pauta muito importante, né, entendendo que ele é a base para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, né? Então, após a aprovação do Marco Legal, que ocorreu no ano de 2020, esse tema ele acabou virando prioritário, né, nas agendas municipais, estaduais, federal, no próprio governo federal. Nós tivemos, então, um cenário, todo um arcabouço de governança desenhado com a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento, estabelecendo diretrizes gerais para as normas de referência no setor de saneamento. Nós tivemos o BNDES começando a estruturar diversos leilões. Então, houve toda uma conjuntura estabelecida após a aprovação do Marco Legal, que gerou esse cenário de otimismo, né, e de maiores investimentos no setor de saneamento, né, com a entrada também do capital privado, da união de esforços do público e do privado, o que tem gerado aí um cenário muito diferente, né, do que a gente viu ao longo dos últimos anos. Você definiu bem, né? O Marco Legal do Saneamento, além dele ser de fato bem definido, com uma meta clara e objetiva, ele abriu espaço para uma maior participação da iniciativa privada nesse setor, Luana, que é tradicionalmente controlado por estatais. Você acha que isso foi determinante para que a gente conseguisse mais atratividade nos investimentos? Sem dúvida, né? Quando a gente fala no investimento privado, a gente precisa ter um setor com uma regulação forte. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a regra do jogo, ela tem que estar clara. E isso foi muito bom com a aprovação do Marco Legal. Então, hoje, nós sabemos que nos mais de 5.500 municípios, nós temos a meta de chegar a 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Essa regra é a mesma para os 5.500 municípios, né? Nós temos a ANA estabelecendo as normas de referência. Então, a regulação, ou seja, as regras do jogo em relação à operação e à expansão do setor de saneamento básico, elas foram definidas, né? Nós temos hoje o BNDES trabalhando com modelagens do setor de saneamento básico. Nós tivemos os decretos que trouxeram a necessidade das companhias de saneamento terem a comprovação da sua capacidade econômico-financeira para a expansão dos serviços de saneamento. Então, em determinada região, quanto que é necessário para universalizar o saneamento em termos de recursos financeiros? São tantos bilhões. A comprovação da capacidade econômico-financeira por parte da companhia de saneamento para esses investimentos, vai ter dinheiro? Se não tiver, como que vai ser feita essa parceria? Vai ser uma PPP? Vai ser uma concessão plena? Vai ser uma concessão parcial? Né? Então, esse senso de urgência
que veio com a aprovação do marco legal, ele trouxe, então, né, todo esse arcabouço legal definido, né, e trouxe também a necessidade de se pensar em soluções, né, independentemente da região, né, cada região vai ter uma solução diferente, né, mas de se pensar em soluções onde muitas vezes essas soluções passam, né, por concessões públicas ou ainda privadas, né, para garantir a universalização até o ano de 2033. Como é que a gente pode classificar o mapa do saneamento no Brasil? Você tocou aí a questão das PPPs, né, das parcerias público-privadas, e das concessões, que podem ser plenas ou parciais. Como é que a gente está? Quem ainda está dominando o mercado? Hoje, o mercado ele é dominado pelas companhias estaduais de saneamento básico, né, praticamente 70% da atuação no setor de saneamento básico é feita pelas companhias estaduais, mas nós temos muitas modelagens em andamento. Né? Então, muitas companhias estaduais já entenderam que é necessário que haja a realização de parcerias público-privadas para garantir a universalização em relação ao esgotamento sanitário, né? E existem várias modelagens em andamento em diferentes regiões do país em relação a PPPs. Né? Nos últimos anos a gente teve concessões totais, a gente teve concessões parciais que foram realizadas, mas em andamento hoje existem muitas PPPs sendo estruturadas. E aquela velha questão de que uma estatal não consegue a mesma eficiência de uma empresa, né? Então, eu queria saber de você se rola ainda muita disputa, como é que as concessionárias se colocam diante disso? A gente tem, assim, desde empresas muito eficientes, mesmo sendo públicas, né, ou ainda com uma governança bem estruturada, exemplo de Sabesp, Sanepar, né, e a gente tem também empresas que muitas vezes não são nem sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro, que dependem muitas vezes do governo do estado aportar recurso financeiro para poder ter o seu caixa saudável, digamos, né? Então, eu diria que nesse caso, onde as companhias estaduais não estão conseguindo evoluir em relação ao acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto, elas precisam pensar em soluções alternativas. E mesmo no caso das companhias que são super produtivas, elas têm buscado, né, formas de otimizar esse processo. A Sanepar, ela tem ótimos indicadores, mas ainda assim ela buscou fazer PPPs, né, ela tem buscado parcerias privadas para alavancar esse processo de universalização em relação ao esgoto. A própria Sabesp tem buscado aí antecipar a universalização, levar o acesso para os mais vulneráveis. Então, o que a gente não pode, dentro desse novo cenário, é entender que fazendo a mesma coisa a gente vai ter resultados diferentes. A gente precisa pensar, né, qual vai ser o melhor modelo de gestão, independentemente de qual seja ele, mas qual vai ser o melhor modelo de gestão para garantir que essas metas sejam atingidas. O marco legal do saneamento garante uma política de Estado, contrariamente a uma política de governo? Eu pergunto porque contratos de saneamento são longos, né? E realmente são de grande porte. Você não vai Ex- investir em saneamento correndo o risco de que o próximo gestor, se for seu adversário, interrompa o contrato, por Exatamente. exemplo, né? Esse é o grande ponto, né? O saneamento básico ele precisa ser visto como uma política de Estado e não uma política de governo. E quando a gente faz uma concessão de saneamento básico, essa concessão ela é feita durante um período, muitas vezes de 35 anos, que é o período dessa concessão. Então, nesse sentido, ele tem que ser visto como uma política de Estado, né? Uma política que, né, o contrato está feito, as metas estão no contrato, os indicadores de eficiência na prestação do serviço, tanto da operação quanto da expansão, vão estar redigidos em contrato. A agência reguladora, ela precisa ser independente, ela precisa ser técnica, ela precisa cobrar, né, o avanço e o atingimento desses indicadores. Então, entendo que sim, a gente agora, né, com esses novos contratos que estão sendo desenhados, nós estamos enxergando o saneamento básico como uma política de Estado, né, mas precisamos enxergar como uma política de Estado também em todas as regiões do país, né, e não utilizar o saneamento como um instrumento, muitas vezes, de governo e não de Estado. Já que a gente está destrinchando aqui o marco legal, Luana,
Um aspecto importante que me chama a atenção é que ele deu autoridade aos municípios para tocar as obras por meio da formação de consórcios, né? A regionalização. Por que isso é importante nos contratos de saneamento básico e de proteção dos recursos hídricos? Bom, quando a gente fala de saneamento básico, os municípios, eles são os responsáveis por atingir as metas em relação ao saneamento. Só que muitas vezes a gente tem municípios muito pequenos que não têm a capacidade financeira de realizar os investimentos necessários para a universalização. Investir em saneamento básico é algo muito caro. A gente está falando de uma infraestrutura pesada, a gente está falando de tubulações, de construções de estações de tratamento de água, de esgoto, de expansão de redes, de adutoras, né? A lógica do marco legal de saneamento básico, ela é a de unir municípios grandes e pequenos, para que se possa ver o subsídio cruzado entre municípios grandes e pequenos e que se tenha ganho de escala para a operacionalização e viabilização do serviço de saneamento básico, seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do ponto de vista técnico. Então, essa é uma das premissas do marco legal. Por isso que a gente vê, assim, muitas vezes, às vezes há, né, os questionamentos, mas não vai ter atratividade em municípios lá no interior. A gente vê concessões que foram realizadas no interior de Alagoas, no Amapá, em regiões muito distantes, né, onde essa união de municípios garantiu o ganho de escala e trouxe investimentos que nunca houveram antes nesse tipo de região, né, investimentos que vão mudar a vida dessas pessoas que residem lá, né, isso que é o legal do saneamento básico. Já que você falou no montante de investimentos, eu tenho dados aqui, queria que você atestasse aqui para gente. Realmente representa um salto de qualidade, porque em 2020, antes do marco legal do saneamento, o investimento no país foi de 13,6 bilhões. Já em 2023, o montante saltou para 26,8 bilhões, quase o dobro. E o resultado disso tudo é que mais de 3 milhões de pessoas passaram a contar com água em suas casas e 10 milhões receberam infraestrutura de esgotamento sanitário. Eu te pergunto, Luana, você está otimista com relação à universalização do saneamento, ou seja, o cumprimento dessa meta que está definida lá no Marco Legal, de oferecer água potável para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% dos habitantes de todos os municípios até 2033? São 9 anos aí pela frente. Eu diria que o movimento que a gente tem visto agora no setor de saneamento é algo que a gente nunca viu antes, né? Então, foram mais de 60 bilhões de reais já licitados. O BNDES está com uma carteira de mais de 120 bilhões em estruturação, né? Nós temos aí, enfim, um horizonte de uma perspectiva bastante positiva de novos investimentos em saneamento básico. É claro que a gente precisa, em várias regiões, correr, né? Por quê? Se a gente pegar a região norte, por exemplo, apenas 64% da população tem acesso à água e 14% tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, né? Então, a gente precisa ir de 14% para 90%, ou seja, cada município, cada estado dessa região precisa pensar qual vai ser o melhor modelo de gestão, né, e buscar formas de angariar recursos financeiros e ter uma gestão técnica adequada para garantir, né, que a evolução que se teve no passado não acompanhe o mesmo volume na mesma linha de tendência do futuro. A gente precisa ter uma inflexão nessa curva, né, investimentos muito mais voltuosos, principalmente nessas regiões onde os indicadores são muito ruins, para que a gente possa cumprir essas metas. E aí eu chamo a atenção para essas duas regiões, né, Norte e Nordeste, que são as regiões, né, com piores indicadores em termos de saneamento básico. Pois é, menina, eu li esses dias que o Pará, né, que vai sediar a COP30 em 2025, 90% da população não tem esgoto, Luana. É isso mesmo. E assim, né, a gente só tem 2% de tratamento de esgoto no Pará, né? Então, é muito contraditório pensar que a gente vai sediar um maior evento ambiental mundial, né, e, ao mesmo tempo, a gente lança todo o esgoto bruto daquela região nos rios, né, da região. Então, realmente, E o Pará, por exemplo, ele investe R$ 24 por ano por habitante em saneamento.
né, quando deveria estar investindo mais de R$ 230 por ano por habitante. Então, por isso que eu digo, a gente precisa mudar, né, a maneira de se pensar o saneamento e priorizar esse tema, senão a gente não consegue atingir as metas. Qual é o potencial de um evento como a COP30 em ser catalisador de investimentos para solucionar a questão do saneamento básico lá na região norte e no Pará especificamente? Eu entendo que a COP30 ela é um grande catalisador de busca de investimentos e de adoção de soluções para o saneamento básico. É impossível realizar um evento nesse estado sem ter, ao menos, endereçado a solução para o saneamento básico. Claro que a gente sabe que até 2025 não é possível a gente universalizar o saneamento básico lá, mas ao menos o endereçamento dessa solução, a garantia do recurso financeiro para que as obras sejam feitas, o desenho dos projetos, a adoção de um modelo de gestão mais adequado, precisa ser pensado, senão esse vai ser um tema que vai ser muito debatido, né, também na COP, porque estamos falando da poluição dos rios vindo da falta da coleta e tratamento de esgoto. Você tem notado, por parte dos gestores públicos da região norte, um empenho, um interesse realmente em universalizar o saneamento na região? Sim, eu tenho notado muitos desses gestores estão buscando fazer estudos de modelagem com o BNDES, né? Nós vemos o Pará, Rondônia, né, Amazonas agora com a busca, né, enfim, de estudos de modelagem, mas a gente ainda vê alguns problemas. Por exemplo, Rondônia tem a capital querendo fazer uma licitação separada dos demais municípios do estado. E se isso acontecer, isso inviabiliza, por exemplo, uma concessão no estado de Rondônia como um todo. Então, a gente ainda vê alguns entraves políticos acontecendo na região que acabam prejudicando, né, uma solução definitiva em relação ao saneamento básico. E o ritmo dos leilões está satisfatório? Acho que a gente está, esse ano, um pouco parado ainda, né? A gente tem muitos projetos em estruturação pelo BNDES, mas acredito que agora, no segundo semestre de 2024, a gente vai começar a ter um número maior de leilões. Mas, digamos que o último ano e o primeiro semestre desse ano a gente não teve leilões, né? Então, espera-se que esse ritmo aumente, porque tem muitos projetos prontos para serem licitados, né? Então, espera-se que isso aconteça para que a gente possa ter uma perspectiva o quanto antes de endereçamento das soluções, principalmente na região norte e nordeste. Você mencionou que há projetos prontos para serem licitados. A qualidade dos projetos é uma variável super importante também para atrair capital, né? O grande capital. Sem dúvida, né? A gente vê ao longo desses últimos anos também um ganho de maturidade em relação às modelagens, né? Muitas delas têm sido realizadas pelo BNDES, algumas não, algumas pela Caixa, algumas por outras entidades que estão realizando essas modelagens, mas a gente vê um uso de lições aprendidas cada vez maior, né? O que eu fiz no Rio de Janeiro, que talvez possa ser aperfeiçoado, eu vou fazer diferente no Sergipe, eu vou fazer diferente no Piauí. Então, a gente vê esses projetos cada vez mais bem estruturados. Eles já foram, assim, muito bem estruturados, pensando na população vulnerável, pensando em como amarrar, né, esse levar o saneamento para as áreas vulneráveis, para as áreas rurais, que também precisam ser atendidas, mas eu vejo que agora a gente tem mais um aspecto a ser avaliado, que é a questão, né, da drenagem. Acho que o episódio no Rio Grande do Sul, ele trouxe essa questão, né, da drenagem para ser repensada também, né, porque é uma infraestrutura de saneamento básico que precisa estar na ordem do dia. Pois é, e aí essa variável, né, da emergência climática, da drenagem especificamente, precisa atravessar todos os projetos. Se de fato o gestor tem isso em mente, ele consegue levar água de qualidade e ele consegue dar tratamento, coleta e tratamento de esgoto para a população, ao mesmo tempo protegendo aquelas comunidades que são mais vulneráveis a casos de inundações e de enchentes cada vez mais frequentes e intensas no Brasil, né, Luana? Sem dúvida, né? A gente tem que começar a pensar na drenagem também como uma concessão, né? Se não há recurso financeiro do ponto de vista público para essas obras, que também são
exigem um capex muito elevado, um investimento muito elevado, a gente tem que buscar formas de por meio das concessões, atrair esses investimentos. E aí surge a possibilidade de poder, por exemplo, amarrar concessões de água e esgoto com concessões de drenagem. O que não dá é para a gente ficar esperando, né, que o dinheiro apareça sem ele efetivamente ter da onde vir, né? Então, eu vejo assim que esse episódio no Rio Grande do Sul, ele trouxe, né, esse tema para a discussão. A gente vai ter que pensar cada vez mais em mudanças climáticas, cada vez a gente tem um regime de chuvas mais diferenciado, tem um local que não chovia tanto, que está chovendo muito, né? O tempo de recorrência dessas chuvas alterou muito. Outros locais onde a gente tem vivido seca, né? A gente tem vivido escassez hídrica, então todo esse risco climático tem que estar no desenho de um projeto. Não tem como a gente pensar em desenhar um projeto de saneamento básico sem levar em consideração o risco climático. E aí passa, né, pela questão da drenagem, e muitas vezes pode ser pensado aí em uma solução conjunta, né, de água, esgoto e drenagem em muitas das cidades ou ainda estados. Você está trazendo aqui para a gente importantes aspectos da evolução pela qual passa o saneamento no Brasil. O que muito nos alegra, né, Luana? Porque eu me lembro de entrevistar vocês aí do Trata Brasil ano após ano e ver que os números não mudavam muito, mas agora eu estou feliz, eu estou otimista também. Só que tem um longo caminho pela frente se a gente quiser universalizar os serviços, porque a gente ainda tem 90 milhões de pessoas no Brasil sem esgoto e 32 milhões sem água limpa, sem água potável, né? Está faltando, de acordo com os especialistas, um montante de 197 bilhões e meio de investimentos que não estão nem contratados, nem em vias de serem licitados. Então, o desafio com relação à atração desse grande capital, ele ainda é grande e complexo. Sem dúvida. E essa atração desse capital, ela vai vir, primeiro, pensando na vontade política, né? Então, cada governante tem que entender que esse tema tem que entrar na ordem do dia, precisa pensar em como atrair esses investimentos para que a universalização possa ser factível nessa localidade, porque esses 197 bilhões são em locais onde os indicadores são ruins de saneamento e muitas vezes o governante não está fazendo nada, ele não está pensando, não está estruturando projetos, não está buscando financiamentos, não está buscando formas de atrair esse investimento para garantir a universalização. Então, imagina a perspectiva, por exemplo, da população que reside nessa localidade em relação ao saneamento. É uma perspectiva muito, muito baixa, né? Então, a gente ainda tem esse desafio, né, de quase 200 bilhões a ser captado, que vem junto com a necessidade de priorização desse tema nessas localidades que sequer têm o recurso. E não é só uma questão de grana, é questão também de distribuição de recursos, porque dependendo da região do país, o investimento em saneamento por habitante por ano é muito baixo. A média do país está aí em torno de 113, 111, 113 reais por ano por pessoa. Só que na região norte, por exemplo, é a região que menos recebe investimento. O valor está em R$ 57 reais por pessoa. Então, equalizar essa questão da distribuição também é determinante. Sem dúvida. A gente tem, por exemplo, estados como o Acre, na região norte, que investe R$ 3 por ano por habitante. Então, como é que a população que reside lá vai ter um horizonte de universalização com um investimento de R$ 3? Quando na região sudeste o nosso investimento é de R$ 130 por ano por habitante. A gente pega o Pará, a gente conversava sobre o Pará anteriormente, investe R$ 24 por ano por habitante. Então, independentemente desse investimento ser público ou ser privado, essas regiões elas precisam pensar em desenvolver projetos de saneamento básico. Elas precisam ter programas estruturados em relação ao saneamento para que haja ou a busca de um financiamento ou o desenho de uma concessão, né? Ou o desenho de uma parceria público-privada e dessa forma possa se atrair esses investimentos e pensar então ter um horizonte melhor de universalização do serviço de saneamento. Quem investe bastante é
É porque tem programas estruturados, porque tem projetos robustos, porque tem como captar esse recurso por meio do financiamento ou ainda por meio de concessões, garantindo esses investimentos ano a ano para que haja, né, a universalização do acesso, que é algo que muitas vezes não tem ocorrido na região norte e nordeste. Mas eu acho que estamos no caminho, precisamos, enfim, mudar, né, o mindset de muitos estados aí que ainda não têm soluções definitivas em relação ao saneamento, mas como a gente falou anteriormente, nós temos vários cases de sucesso, vários cases assim de municípios, de estados que já têm colhido os resultados do saneamento básico, né, e têm enxergado que o saneamento pode ser visto como um ativo político. Acho que antigamente a gente pensava que o saneamento, que obra enterrada não dá volta. E a gente já conversava sobre isso, né, Rosana, que essa não é mais a realidade. A gente precisa enxergar o saneamento como um ativo. Né? Isso, e me ocorre agora aqui municípios que merecem aplausos: Maringá, no Paraná, Mauá, em São Paulo, Praia Grande, São José do Rio Preto. O que mais? Me ajuda, Luana. Vamos dar os louros aqui Campinas, merecidos, hã? Campinas, Campinas. Goiânia, Limeira, Cuiabá, nós temos vários exemplos de municípios que já atingiram as metas do marco legal, né, ou ainda estão muito próximo de atingir, né, Campo Grande, enfim, Uberaba, Piracicaba, nós temos vários municípios que foram destaque até no prêmio do Instituto Trata Brasil, porque são municípios que enxergaram, né, Niterói, que são municípios que enxergaram o saneamento realmente como um viés transformador na vida das pessoas E no meio também ambiente. teve um traço interessante, muito importante, é que muitos desses municípios atingiram o índice muito interessante de redução de perda de água, porque o Brasil chega a perder mais de 40% da água tratada aí nas tubulações, né, tubulações que são precárias. O percentual tolerável dessa perda está em 25%, mas tem cidade que já implementou eficiência hídrica da ordem de 15 a 17%, é um percentual invejável. Exatamente, né? Goiânia, Campo Grande, Limeira, são municípios que têm perdas aí por volta de 17, 18, 19%, mostrando que é factível. Esses índices, né, por volta de 15 a 20%, são índices de países super desenvolvidos, né, países de primeiro mundo, né? Então, isso demonstra que é possível. E, infelizmente, como você falou, Rosana, a gente ainda tem indicadores muito ruins em relação a perdas de água. Isso tem um impacto direto no meio ambiente. Estamos falando de 7.600 piscinas olímpicas de água tratada que é perdida no sistema de distribuição diariamente. É água que a gente capta do nosso rio, ou do rio da cidade. Essa água é tratada, a gente utiliza energia elétrica para bombear essa água para as residências, né, e a gente perde essa água no sistema de distribuição. Então, impacta o meio ambiente, impacta toda a fauna e flora e ainda o bolso do cidadão, que paga tarifas muitas vezes elevadas por conta dessa ineficiência no sistema de distribuição. Pois é. Voltando a falar da questão do esgoto, não dá para a gente continuar com esses números. Houve avanços, mas a gente precisa avançar cada vez mais, né? Porque é um direito básico universal. Esgoto a céu aberto polui o meio ambiente, causa doenças, falta no trabalho, no aproveitamento escolar, tira a dignidade das pessoas. Não é possível que as pessoas não possam ter torneira com água tratada em casa e nem possam, né, fazer suas necessidades ali num ambiente adequado. Eu queria que você trouxesse aqui para nossa audiência, Luana, quais são os benefícios econômicos que virão com a universalização do saneamento básico no Brasil. Bom, a gente tem um ganho, né, de 1,4 trilhão de reais em benefícios sociais e econômicos com a universalização do saneamento. O que é esse ganho? Né? A gente está falando em redução de custos com saúde, a gente está falando em ganho de produtividade, mais de 400 bilhões de reais, as pessoas vão ficar menos doentes, automaticamente elas vão conseguir produzir mais, seja no seu trabalho formal ou informal. A gente está falando em ganho com turismo. Ninguém quer ir para uma praia que está poluída, ninguém quer ir para uma praia onde vai ter diarreia por conta de contato com esses patógenos. A gente está falando de ganho também com valorização imobiliária, né? Então, assim, o acesso ao saneamento, ele promove
toda uma melhoria naquele meio ambiente, atrai mais turistas, atrai novos empreendimentos imobiliários, há uma contratação maior de pessoas, essas pessoas vão comprar mais no comércio local e vão desenvolver mais toda aquela região, né? Então, realmente investir em saneamento é pensar, né, na dignidade, mas também, né, no desenvolvimento econômico e social daquela localidade. E preservação ambiental também, né? São os 3 pilares aí da agenda ESG contemplados. Sem dúvida, né? A gente está falando de não lançar, com a universalização da coleta e tratamento de esgoto, de não lançar 5.500 piscinas olímpicas de esgoto bruto nos nossos rios e mares todos os dias. Que loucura. Luana, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Adorei conversar com você. Volte sempre. E é isso. Adoro o nosso papo. Parabéns por você ter esse propósito na vida, deixar um legado tão importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição para falar sobre esse importante tema. Um abração. Eu conversei com a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Laura Capilucenic. Nos trabalhos técnicos, a outra linda, Débora Gonçalves e o Gabriel Ferraz. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.